O nosso bate-papo de hoje é com Simar Cardoso, vice-presidente do Cenáculo Espírita Tiago Maior, de Belo Horizonte. Ele fala sobre caridade e amor ao próximo. Vale a pena conferir. Dentro da doutrina espírita, a gente entende que efetivamente o próximo é aquele que está mais perto, né? Efetivamente é o que está mais perto da gente. No entanto, essa questão é uma questão que traz dúvidas para a gente mesmo, né? Como que a gente deve entender esse amor ao próximo? O que Jesus estava querendo dizer com isso, né? E nós não fomos os únicos a ter essa dúvida, sabe? Aí o Chico pegou e formulou essa mesma questão para o Emmanuel, porque na época em que o Chico tinha a reunião lá do Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, né, que era a reunião mediúnica, o centro dele, aliás, eles fizeram essa questão. E ela é a questão 351 do livro Consolador. E olha como é que o Emmanuel responde essa questão para a gente, olha que beleza. Como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Esse amor, portanto, ele deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus Cristo. Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, consciente de que todo o bem conseguido por nós em proveito do próximo não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e de um só dispensador dos bens, que é Deus. O próximo, Ana, é aquele que cruza o nosso caminho obedecendo às leis de causa e efeito. A providência divina, ela carinhosamente traz para a nossa rota todos os nossos compromissos no momento em que a gente já tem recursos para saudá-los. A escolha é nossa. Seguir a Jesus, atender o chamado dele e saudar o compromisso, ou às vezes oferecer o recurso que a gente já tem, ou atender o mundo, permitindo que os nossos compromissos sejam postergados ou acrescentando mais um compromisso na longa lista, né, no longo rol dos compromissos que a gente já tem. Então sempre a gente vai ter a possibilidade de escolher. Não existe acaso. O próximo que precisa estar próximo da gente é aquele que está efetivamente ao nosso lado ali, bem perto. Então a gente precisa observar os nossos próximos e ficar atento para não perder as oportunidades de poder servi-los, de poder ajudá-los com a nossa melhor parte, de oferecer a nossa melhor parte através de processos disciplinares e de esforço perseverante no bem, para que Jesus possa crescer cada vez mais nas oportunidades em que a gente está junto desses próximos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas.
E aí uma explicação do Kardec, assim, de forma muito bonita também, né? O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências se voltam para ela. Se for pobre, é como se não nos devêssemos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua posição, maior deve ser o cuidado em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar os seus próprios olhos àquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então essa definição eu acho que é a mais bonita, mais completa, mais perfeita para a gente poder definir a caridade, sabe, Leandro? Quando a gente tem a oportunidade de conhecer os problemas dos outros, de fazer parte da vida dos outros, nem que seja um pouquinho, né? Uma vez por semana, a gente começa a entender que os nossos problemas eles são muito pequenos, né, Ana? Eles não são tão importantes quanto a gente imagina, porque na hora que a gente começa a encontrar problemas estratosfericamente maiores do que os nossos, a gente começa a ter até vergonha de determinados problemas que a gente acaba trazendo e criando ou encontrando, né? E aí a gente vai ver que quando a gente começa a se esforçar por ajudar alguém a solucionar um problema, o nosso problema acaba que encontra solução nesse processo também, é impressionante, né? Então, assim, é muito gratificante, porque essas pessoas, elas fazem a nossa casa ser ativa, ser viva, né? Ela nos faz sentirmos úteis. E a finalidade de um conhecimento e de uma tarefa é exatamente essa, né? É da gente poder ter aonde aplicar. Então, a gratidão maior é nossa, de ter material de trabalho, de ter oportunidade de servir, porque eles são o nosso meio, né? O nosso recurso para chegar até Jesus. Então, todas as possibilidades, todas as experiências que eles nos trazem, além de nos enriquecer, de nos mostrar muitas vezes a insignificância dos problemas que a gente tem, nos fortalece, nos ajuda a crescer, nos ajuda a aplicar, nos ajuda a sermos melhores. Porque junto da oportunidade de servir, normalmente, Ana, a gente encontra manifestação de impulsos ali, de recuo, né? De menor esforço, de comodismo, conflitando ali, né? Entrechocando nesses momentos. Então, vencer esses impulsos, que é a nossa luta maior, né? Vai depender de trabalho, de tarefa. Então, a gente tem muito que agradecer a essas famílias, a todo mundo que frequenta ali buscando algum tipo de ajuda, como a gente mesmo já chegou um dia até lá também, né? Porque são elas que nos dão a oportunidade da gente poder crescer e caminhar também, né? Eu agradeço muito a oportunidade de poder ter colaborado um pouquinho. Eu espero que essas colocações elas possam acrescentar um pouquinho, tá? Muito obrigado pela oportunidade, Ana, e que Deus nos abençoe, nos ilumine, né? Nos mostre cada vez mais o caminho a seguir para a gente poder não se perder, né? E que o nosso Mestre nos abençoe a todos. Muito obrigado, viu, Ana? Um grande abraço.